Olá pessoal, dando continuidade ao estudo de funções, nós vamos estudar hoje, vamos ver alguns exemplos na verdade, para determinar o domínio de algumas funções de uma variável real, que são valores reais, tá? Na aula anterior, na aula 1, nós vimos o exemplo de como determinar o domínio e a imagem de uma função real, de uma variável real, certo? E utilizamos para isso as projeções no eixo x e no eixo y, para determinar o domínio e a imagem da função, respectivamente. Tá? Hoje a gente vai trabalhar com alguns exemplos. E vou deixar também alguns exercícios para que vocês tenham curiosidade, ok? Tentam fazer para praticar o que foi visto na teoria, né? Tá? Aí vocês podem enviar dúvida para o meu e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vou deixar aqui copiado no quadro o e-mail. Vou até colocar e-mail pessoal, é Marcos Alexandre Lima, tudo junto, tá? Alexandre Lima. Vou escrever letra maiúscula, ficar melhor visível, né? Marcos Alexandre Lima @ hotmail.com, tá? Vocês podem enviar dúvidas por isso que na medida do possível vou respondendo, tá? Então a gente vai, o primeiro exemplo é determinar o domínio dessas funções. Solução do item A. Eu comentei na primeira aula que o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de x em que a função está bem definida. Se a gente analisar bem, essa função no item A, f de x igual a 2x, está bem definida para todo x real. Tá? Qualquer x real que você pegar aqui, f de x igual a 2x está bem definida, não tem nenhuma restrição para x. Ok? Tá? Ou então você pode esboçar o gráfico dela e projetar o gráfico no eixo x, como eu fiz na aula anterior. Tá? E você vai perceber que vai dar toda a reta. Ok? Então no item A, a anotação que eu vou escolher é essa aqui, tá? O domínio de f vai ser os reais. Ok? Eu vou fazer utilizando aquele argumento da projeção só apenas no item A, tá? O gráfico dessa função, né? Isso aqui é uma função afim, que é uma função linear, que é uma função polinomial. Aqui é como se fosse mais zero, então se enquadra naquele tipo de função afim. Ele se enquadra no tipo de função afim, né? Eu vou comentar isso na aula de funções polinomiais, aqui no caso particular é uma função afim. Toda função na forma f de x igual a x mais b, onde o a e b são números reais, o a é diferente de zero, tá? É chamado de função afim e seu gráfico é uma reta. O gráfico de uma função afim é uma reta, tá? Então isso aqui se enquadra no tipo de função afim. Ok? O gráfico dela é uma reta. Então, como o gráfico dela é uma reta, basta a gente saber dois pontos que pertencem a essa reta, porque nós sabemos que dois pontos determinam uma reta, né? Então, para você traçar uma reta no plano cartesiano, basta saber dois pontos que pertencem a essa reta. Então, a gente pega dois valores de x. Vamos pegar aqui, vou colocar aqui o plano cartesiano. Vamos pegar x igual a zero. Pronto. Quando o x for zero, calcula o f de zero no item A, tá? Para essa função aqui. Ó. Quando x for zero, o f de zero, é só trocar o x por zero, tá? f de x igual a 2x para todo x real.
Em particular, quando a gente pega x igual a 0, o f de 0 vai ser 2 vezes 0. Que vai dar 0. Então, a gente sabe que os pontos que pertencem ao gráfico da função, pela definição de gráfico que eu coloquei na aula anterior, tá? São os pontos da forma x, f de x, né? Esses pontos pertencem ao gráfico da função f, tá? Mas no caso que nós estamos pegando x igual a 0, aí fica 0, f de 0, né? Esse ponto pertence ao gráfico da função. Exatamente 0 e o f de 0 deu 0, né? O f de 0 deu 0, trocou o f de 0 por 0. Então, esse ponto que é a origem do plano cartesiano pertence ao gráfico da função. Bem aqui, ó. Tá? A origem do plano cartesiano é a interseção aí dessas retas, tá? Ortogonais. Vamos pegar agora x igual a 1. Aí calculo o f de 1. O f de x é igual a 2x. Então o f de 1 vai ser 2 vezes 1. Trocando em particular o x igual a 1. Que vai dar 2 vezes 1, 2. Então a gente tem o ponto x igual a 1 e f de 1. Esse ponto pertence ao gráfico da função. Dessa função do item A, tá? Aí vai ficar 1, o f de 1 vai ser 2. Como esse ponto aqui, dessa forma, pertence ao gráfico da função, que é um ponto da forma x, f de x, né? No caso aqui o x é igual a 1. Então ele pertence ao gráfico da função. No caso aqui é o ponto 1, 2. Esse ponto 1, 2 você coloca no plano cartesiano. Você pega o x igual a 1 e liga o 2 no eixo y, tá? Você liga o 1 e o 2. Pronto, esse aqui é o ponto 1, 2. No plano cartesiano. Ok? Então temos dois pontos que pertencem ao gráfico dessa função, que é uma reta, né? É a origem, 0, 0, e o ponto 1, 2. Tá? Aí agora é só traçar a reta, né? Como dois pontos determinam a reta, a gente sabe que esses dois pontos pertencem a essa reta, é só traçar a reta por esses pontos. Pronto. O gráfico da função f é essa reta aqui, ó. Passa por esses dois pontos. Ah, mas aqui isso aqui se estende, né, infinitamente, para cima como para baixo, né? Aí quando você pega o gráfico da função, projeta no eixo x, vai dar todo o eixo x, né? Ou seja, vai dar a reta toda, tá? Um argumento que você pode fazer, tá? Você projetou o gráfico da função, que é a parte vermelha, no eixo x, vai dar o próprio eixo x. O eixo x é a reta, né? Então, o domínio da função é a reta. Nós vimos na aula anterior que a projeção do gráfico da função sobre o eixo x é exatamente o domínio da função, tá? Então, de fato, o domínio dessa função, os reais, essa função está definida para todo x real, está bem definida, tá? Bora, a gente vai agora ver o item B. Ok, pessoal, só frisando aqui que qualquer dúvida que vocês tenham, tanto em relação aos exercícios que eu vou deixar, como na teoria mesmo, tá? Vocês podem enviar, fica à vontade, vai enviar por esse e-mail, ok? Que eu vou respondendo assim que for tendo tempo para responder, tá? Vamos agora ao item B. Agora eu não vou utilizar mais gráfico não, tá? Eu vou usar no olhômetro mesmo, olhando para a cara da função, ver qual o conjunto que a função está bem definida, já para determinar o domínio, né? Solução item B. A função f de x igual a 1 sobre x. Essa função está bem definida para todo x real? Não, porque o x não pode ser zero, né? Aqui o x não pode ser zero. Então o x tem que ser diferente de zero, porque é denominador de uma fração. O denominador uma fração só está bem definida quando o denominador é diferente de zero, né? Tá? Então, essa função não está definida em zero.
F não está definida em x igual a zero. Logo, zero não pertence ao domínio da função, okay? Porque o domínio da função é o conjunto dos pontos, é o conjunto dos valores x que a função está bem definida. Como a função não está bem definida em x igual a zero, porque x é denominador de uma fração, então zero não pertence. Vou escrever aqui. Isto é uma abreviação, tá? Isto é, zero não pertence ao domínio de f. Agora, qualquer valor de x que não seja zero pertence ao domínio da função, porque a função está bem definida em qualquer x diferente de zero. Tá? O único problema aqui é no zero, certo? Ela só não está bem definida em x igual a zero. Em qualquer valor x diferente de zero, ela está bem definida. Então, o domínio de f aqui vai ser os reais tirando o zero, exceto o zero. Então, eu vou colocar na forma de conjunto assim, tá? Ok? O domínio dela vai ser os reais menos o zero. Diferentemente do item A, que foi a reta toda do domínio da função, né, do item A. Item C, solução do item C. A função do item C é a função raiz quadrada. Nós sabemos que, por definição de raiz quadrada,